Giovana Meirelles chega aqui nos estúdios da Itatiaia. Giovana, minha amiga, teve muita gente. O Rio de Janeiro bateu um recorde lá no Réveillon deles, né? Mais de 5 milhões de pessoas. Mas com aquela ressaca toda, teve gente que acabou entrando no mar e se afogou, ô Giovana? Pois é, William, boa tarde para você também, boa tarde para quem nos acompanha aqui no Itatiaia agora. Pois é, um cenário propício para muitos acidentes aí no mar, né? E saiu um balanço agora há pouco que registrou mais de 1.300 afogamentos em todo o estado do Rio de Janeiro no Réveillon de 2025. Esse número, William, é 14 vezes maior em relação às ocorrências do ano novo de 2024. Então aí um risco muito grande por conta da condição do mar. Somente em Copacabana, ponto ali da maior festa da passagem de ano novo, né? O número foi de 547 resgates marítimos, também ligados aí a problemas no mar. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, inclusive, vem alertando para possibilidades de ondas de mais de 2,5 metros nas praias da capital fluminense durante essa semana ainda. Por isso, as pessoas devem ter muita atenção. A Defesa Civil do Estado recomenda, inclusive, que as pessoas evitem banhos no mar, principalmente ali no período da noite. E, inclusive, a gente já acompanha alguns casos. Um deles é de um adolescente que acabou desaparecendo no mar de Copacabana. O Corpo de Bombeiros do Estado busca por esse adolescente de 14 anos que chegou a ficar submerso ali no mar e ainda não foi encontrado. Isso aconteceu na quarta-feira, né? Mas os bombeiros ainda estão realizando as buscas por esse adolescente. E aí a gente fala, né, desse risco, porque o mar está muito perigoso. E não é só no Rio de Janeiro não, viu, essas situações. O Mardélio Couto, ele fala direto de São Paulo e traz também o panorama lá do litoral paulista. Boa tarde para você, Mardélio. Boa tarde também para você, Giovana Meirelles, ao WT, ao ouvinte que acompanha o Itatiaia agora. Boa tarde, também amigo. Tivemos uma ocorrência nesta noite virada para a madrugada aqui em São Paulo, relacionada a afogamento. Após ficar desaparecido, um jovem de 20 anos foi encontrado morto depois de ter se afogado durante a madrugada de ontem para hoje na praia de Camburi, em São Sebastião, no litoral de São Paulo. Uma jovem que acompanhava a vítima acionou as autoridades após o desaparecimento. A testemunha disse que o jovem entrou no mar e sumiu. Ele foi localizado cerca de 1h30 depois de ter se afogado. A Guarda Municipal realizou o primeiro atendimento e acionou o Corpo de Bombeiros, que iniciou as buscas e localizou o corpo. O caso foi registrado como morte suspeita no 2º Distrito Policial de São Sebastião. Esta não é uma ocorrência isolada. No último final de semana, a Itatiaia acompanhou que 3 pessoas morreram afogadas em diferentes pontos aqui do estado de São Paulo. Uma das ocorrências aconteceu em Praia Grande, no litoral paulista, onde as equipes de resgate foram acionadas para atender um chamado de afogamento em uma área, atenção, uma área que já era sinalizada como de risco. Quando chegaram ao local, os bombeiros encontraram a vítima em estado grave e começaram os procedimentos, as manobras de reanimação. Infelizmente, o homem de 26 anos chegou a ser socorrido, mas não resistiu e acabou morrendo. Além da ocorrência no litoral, também problemas em áreas de lagoas. 2 mortes foram registradas por afogamento nas represas de Billings e também na Guarapiranga, na Grande São Paulo e na Zona Sul, aqui da capital paulista. Giovana Meirelles e WT, os números consolidados da virada do ano ainda não saíram, mas apenas no litoral, entre os dias 24 e 28 de dezembro, os bombeiros salvaram a vida de 105 pessoas que estavam passando por um processo de afogamento. A liderança dos problemas concentrada em Ubatuba, um destino turístico no litoral aqui de São Paulo muito procurado. 31 pessoas foram salvas pelos bombeiros apenas nesse período de 24 a 28 de dezembro. Pelo que nós estamos acompanhando, o número de ocorrências deve aumentar quando sair o balanço oficial do Réveillon. É sempre um risco se aventurar em locais desconhecidos, seja no mar, na lagoa, e fazer aquela mistura que os bombeiros sempre dizem que é altamente de risco: bebida alcoólica e nadar em locais desconhecidos. De São Paulo, repórter Mardélio Couto. Ô Mardélio, obrigado pela informação. Ô Giovana Meirelles, você já ouviu falar na corrente de retorno?
Já ouvi falar, mas não sei muito bem o que é. Você sabe quando você vai na praia, o bombeiro guarda-vidas coloca aquela bandeira, não é isso? Indicando que ali tem uma corrente. O que acontece? Essa corrente de retorno, ela faz uma espécie de U, jogando você para o mar. E geralmente você tenta sair nadando no sentido contrário. Você tenta vir para a areia enquanto a corrente está puxando para alto mar. Para onde você tem que nadar? Não é para a areia. Não é voltando para a areia, você tem que nadar para a lateral para conseguir sair daquela corrente. É uma dica muito importante que os guarda-vidas sempre passam pra gente, sabe, Giovana? Agora, Giovana, qual foi a última cachoeira que você foi aqui em Minas Gerais? A última cachoeira que eu fui foi em Itabirito. Itabirito? Já no último janeiro do ano passado. Foi a primeira vez que eu fui numa cachoeira, muito boa, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Tem, porque você não conhece, foi a primeira vez que você foi. E tem uma coisa, a gente tem que tomar cuidado com aquela tromba d'água, né? Porque se olhou pra lá, pro topo da montanha, né? Onde tem a nascente da cachoeira, você viu que tá muitas nuvens carregadas, então vai chover lá. Se a água começou a ficar turva, se você tem folha flutuando, é que vem tromba d'água aí, então você tem que tomar muito cuidado e sai logo, porque a força é muito rápido, Giovana. E isso tudo que a gente tá falando, você sabe que a minha avó falava pra mim quando eu era pequeno e ia à praia com a minha mãe? O quê? Água no umbigo, sinal de perigo. Então, não desafie a força da natureza. Exatamente, William. Ainda mais agora nesse período chuvoso. A todo momento a gente tem aí chuvas fortes e isso afeta diretamente tanto no mar como nas cachoeiras. As pessoas têm que ter atenção redobrada. E para você que vai viajar com criança e vai pra praia, faz uma pulseirinha. Eles vendem uma pulseirinha de plástico. Às vezes o guarda-vidas tem lá no posto do guarda-vidas tem, né? Uma pulseirinha com a identificação. Porque o que tem de criança se perdendo de pai e mãe na praia é uma coisa louca. E não se esquece do filtro solar e de hidratar bastante. Isso é besteira, não é não, amiguinho. O câncer de pele tá aí, a gente sabe disso. Desidratação é um problema sério, inclusive para você, minha amiga que tá ouvindo agora, e o senhor também. Que horas foi a última vez que você bebeu um copo d'água, hein? Você bebeu água hoje ou só na hora que levantou? Não bebeu? Então vai lá, levanta. Hidratação é importantíssimo, principalmente você da melhor idade.